Spider-Man Brand New Day pode ser exatamente o filme do Homem-Aranha que eu queria ver há anos. Um Peter Parker sozinho, sem dinheiro, sem apoio dos Vingadores e sem ninguém que sequer se lembre de quem ele é. Só que o filme também corre um perigo enorme, que é ter coisa demais. Porque olha só o que a gente já tem nessa história: o Justiceiro, o Hulk, Escorpião, Tarântula, Lápide, a personagem misteriosa da 75 e provavelmente outros personagens que ainda nem foram revelados. Ned e MJ também estarão de volta, e além disso, o filme precisa mostrar a nova vida do Peter, explicar como Nova York mudou e desenvolver o próprio Homem-Aranha depois de tudo que aconteceu em Sem Volta pra Casa. E sim, o filme terá cerca de 2 horas e meia, parece bastante, mas quando você começa a dividir esse tempo entre tantos personagens, conflitos e participações, 2 horas e meia deixam de parecer tanta coisa assim. E esse é o meu maior medo com Brand New Day, que no meio de tanta coisa, o Peter Parker acabe ficando em segundo plano no próprio filme. O Justiceiro, por exemplo, ele não deveria aparecer só para atirar em alguns criminosos e discutir com o Homem-Aranha. O Frank Castle representa praticamente o oposto daquilo no que o Peter acredita. Peter acredita que as pessoas podem mudar, o Justiceiro acredita que algumas pessoas simplesmente precisam morrer. E isso poderia criar um conflito muito interessante, principalmente porque a gente está falando de um Peter mais sozinho, mais machucado e provavelmente muito mais agressivo. Em Sem Volta pra Casa, o Peter quase matou o Duende Verde, ele só parou porque o outro Peter o impediu. Agora ele vai estar sem a Tia May, sem o Ned, sem a MJ e sem ninguém para lembrá-lo de quem ele costumava ser. Então o Justiceiro pode funcionar quase como uma tentação, sabe? Alguém dizendo que o Peter não precisa mais se controlar e que algumas pessoas não merecem ser salvas. Isso pode ser ótimo, mas precisa de tempo para ser desenvolvido. O Hulk também não é exatamente um personagem pequeno, em nenhum sentido da palavra. Quando você coloca o Hulk em um filme, a escala da história aumenta automaticamente. Só que eu espero que ele não esteja ali só para uma grande luta. O Bruce Banner sabe como é ter medo de perder o controle e machucar todo mundo ao seu redor. Então ele pode ajudar o Peter a entender a força que ele tem e ensinar ele a se controlar mais, sabe? Escorpião, Lápide e o Tarântula também podem funcionar. Na verdade, eu sempre quis ver o Homem-Aranha do Tom Holland enfrentando criminosos mais urbanos, uma máfia, quadrilha, tráfico de arma e vilão que não tá tentando destruir o multiverso. O problema não é ter vários vilões, o problema é tentar transformar todos eles em protagonistas em um filme onde não tem tempo pra isso. O filme só precisa evitar aquela sensação de que cada personagem veio de uma história completamente diferente. Tudo precisa levar de volta ao Peter. Se o Justiceiro aparece, ele precisa desafiar a moral do Peter. Se o Hulk aparece, ele precisa ajudar o Peter a entender alguma coisa sobre si mesmo. Se existem vários vilões, eles precisam mostrar como a cidade mudou. E Nova York realmente mudou bastante. Em Demolidor Born Again, Wilson Fisk se tornou prefeito e declarou guerra contra os vigilantes. Ele criou uma força-tarefa para persegui-los e transformou pessoas como o Demolidor em criminosos procurados. Só que o Homem-Aranha é provavelmente o vigilante mais conhecido de Nova York. Então, como essa política afetou o Peter? A polícia também está perseguindo o Homem-Aranha? A população ainda confia nele? O Fisk considera o Peter uma ameaça? O Homem-Aranha precisou mudar a maneira como ele age? Brand New Day não precisa virar uma continuação de Demolidor, mas ignorar completamente essa situação seria muito estranho. Principalmente porque o Justiceiro vai estar no filme. E ainda existe o ataque do Void lá em Thunderbolts. O Void cobriu Manhattan em escuridão e aprisionou milhares de pessoas dentro dos próprios traumas. Isso aconteceu justamente aqui na cidade em que o Homem-Aranha protege e vive. Então onde que o Peter estava? Eu não preciso de uma resposta gigantesca. Pode ser uma fala, uma notícia passando na TV ou uma imagem mostrando que ele ajudou em outra parte da cidade. O importante é que Nova York não pareça um lugar congelado, onde cada produção acontece isoladamente e depois todo mundo simplesmente esquece. Como aconteceu lá no filme de Eternos, por exemplo, onde caiu um celestial na Terra e nos filmes seguintes ninguém comentou sobre isso. A cidade passou pelo estalo do Thanos, pelo retorno de metade da população, pelo ataque do Void e agora está sendo governada por alguém que persegue vigilantes. Brand New Day tem a oportunidade de mostrar uma Nova York viva, uma cidade que precisa do Homem-Aranha, mas que talvez tenha sido ensinada a ter medo dele. Só que, mesmo com tudo isso, o centro da história ainda deveria ser a vida do Peter. No final de Sem Volta pra Casa, o Peter perdeu absolutamente tudo. A Tia May morreu, o mundo inteiro esqueceu que ele existe e Ned e MJ seguiram suas vidas sem qualquer lembrança dele. Ele perdeu a tecnologia do Homem de Ferro, perdeu a família, perdeu os amigos e perdeu qualquer ligação com sua vida anterior. E aquela última cena de Sem Volta pra Casa parecia uma espécie de promessa, saca? O Peter entrando em um novo apartamento, costurando o próprio traje e saindo pra proteger Nova York sozinho. Pela primeira vez, ele não era o pupilo do Homem de Ferro, ele não era o garoto ajudando os Vingadores e não estava envolvido em uma crise multiversal. Ele era só o Peter Parker tentando ser o amigão da vizinhança. E é isso que eu mais quero ver. O Peter tentando pagar o aluguel, encontrar um emprego, chegando atrasado porque precisou salvar alguém, escondendo os machucados e tentando conciliar a vida comum com a responsabilidade de ser o Homem-Aranha. Mas também quero ver o Peter lidando com Ned e MJ. E sinceramente, eu não acho que ele deveria simplesmente recuperar tudo que perdeu. No final de Sem Volta pra Casa, ele teve a oportunidade de contar a verdade. Ele foi até a cafeteria preparado para poder explicar tudo. Mas quando ele viu que a MJ estava bem, percebeu que se aproximar novamente poderia colocá-la em perigo. Então ele escolheu ir embora.
Foi uma decisão dolorosa, mas também foi uma decisão de amor, e eu acho que um novo dia deveria respeitar isso. O Peter pode tentar se aproximar dela novamente, pode acreditar que se conseguir recuperar a MJ, ele vai recuperar também uma parte da própria vida. Só que a vida dela continuou. A MJ pode ter novos amigos, novos objetivos, novos sentimentos e talvez nem queira que a sua vida mude novamente. E o Peter precisa entender que amar alguém não significa obrigar essa pessoa a continuar fazendo parte da sua vida. Às vezes, a melhor maneira de demonstrar que você ama alguém é respeitar a decisão dela, mesmo quando essa decisão é ir embora, mesmo quando isso dói e mesmo quando você queria que tudo voltasse a ser como era antes. O Peter pode amar a MJ e ainda assim aceitar que talvez a história dos dois tenha terminado. Ele não precisa esquecer o que eles viveram, nem fingir que aquilo nunca aconteceu, mas ele precisa aprender a seguir em frente. E pra mim, essa é uma das maiores lições do Homem-Aranha. O cerne do personagem não é só perder tudo ou sofrer por sofrer. O que define o Homem-Aranha é aquilo que ele faz depois da perda. O Peter sofre, cai, pensa em desistir e mesmo assim, no dia seguinte, ele coloca a máscara novamente. Seguir em frente não significa esquecer. Não significa que aquilo deixou de doer, significa aceitar que algumas coisas não podem ser recuperadas e continuar vivendo mesmo assim. Por isso o título Um Novo Dia pode ser tão importante, porque um novo dia ele não apaga tudo o que aconteceu ontem, mas ele oferece uma nova oportunidade pra gente continuar. E esse deveria ser o verdadeiro coração do filme, não o Hulk, não o Justiceiro e nem a quantidade de vilões. O Peter Parker, um garoto que perdeu absolutamente tudo e agora precisa descobrir quem ele é quando não tem mais ninguém pra poder dizer isso pra ele. Brand New Day pode ser a melhor história do Homem-Aranha do Tom Holland. Todos esses personagens podem funcionar. Todas essas conexões podem funcionar, mas somente se tudo existir para poder desenvolver o Peter Parker. Não pode ser nada solto. Porque o maior perigo do filme não é faltar ação, vilão ou tempo. O maior perigo é tentar contar tanta história diferente que acabe se esquecendo a única história que realmente importa. A história de alguém que perdeu aquilo que mais amava. Precisou aceitar que algumas pessoas seguiriam suas vidas sem ele e mesmo sozinho, encontrou forças para poder vestir a máscara e seguir em frente. Continuou se levantando, mesmo com todas as dificuldades. Porque isso é o Homem-Aranha. Mas essa é só a minha opinião sobre o verdadeiro perigo do filme. Se inscreve se você ainda não for inscrito e até o próximo vídeo.